Aí a gente já inicia e o pessoal que for entrando, a gente vai atualizando e vamos continuando as nossas conversas, né? Vocês já receberam o material dessa semana, viram que a gente já deu uma mudada aí do primeiro módulo até esse módulo, que a gente estava bem mais focado, né, no direito às pessoas idosas, no direito de família. Deu para sentir aí que a gente viramos para uma outra área essa semana, não deu? Exatamente. Pois é. Alguém já tem algum comentário sobre os materiais que vocês já receberam? Diga, Maria Eunice. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Um cheiro para todo mundo. Outro cheiro. Ô, Ana Paula, hoje eu não vou poder participar da aula toda, não, porque eu tenho um compromisso lá em Betim, hoje e amanhã. Aí eu vou dormir lá na casa da minha irmã, amanhã eu volto. Mas aí eu vejo a gravação e respondo o questionário todo. Tá Pode bom? deixar. E as atividades, como a gente tem feriado, tá? A Tamires vai enviar atividades para vocês no grupo amanhã, mesmo a gente tendo a presencial, né? Porque quem não puder participar da presencial vai estar recebendo atividades no grupo. A aula presencial não vai ser dentro do nosso assunto da semana, tá? Vai ser um assunto à parte, igual foi a nossa oficina de verão, né? Mas vocês vão receber as atividades e vão receber também mais vídeos, música, igual a gente sempre faz. Tá joia? Tá bom, beijão. Beijo! Então vamos lá, gente. Essa semana a gente começou a falar sobre códigos de defesa do consumidor, que é um dos temas que naquelas perguntinhas que a gente sempre faz no início do módulo para vocês, é um dos temas que são os mais almejados pela turma, né? Então a gente vai fazer uma introdução essa semana, porque tem muitas coisas que a gente pode discutir no Código de Defesa do Consumidor que não dá, né? Pelo tempo que a gente tem, não dá para discutir tudo. Então a gente vai falar das maiores dúvidas, né? E dos maiores questionamentos e os mais polêmicos. Nós temos muitas polêmicas e vocês vão concordar comigo no decorrer do nosso bate-papo aqui. Então, eu trago aí para vocês de início o que é o consumidor e o que é o fornecedor. O próprio Código de Defesa do Consumidor traz isso nos seus artigos, né? No artigo 2º e no artigo 3º. A gente consegue visualizar na nossa rotina do dia a dia, né, quem é consumidor e quem é fornecedor. Mas nem sempre a gente enxerga que um fornecedor de serviços também é um fornecedor que está elencado ali no Código de Defesa do Consumidor. Tá? Eu, por exemplo, enquanto advogada, quando eu sou contratada, né, para a defesa de alguém, eu estou prestando um serviço. Essa pessoa que me contratou é o consumidor e eu sou fornecedor. Então a gente tem que ter essa visão, porque a gente sempre pensa na compra de um produto físico, né? Eu fui lá, comprei um liquidificador, então a loja é a minha fornecedora e eu sou o consumidor da loja. Então agora a gente tem que enxergar que essa relação de consumo é bem mais ampla, né? Aquele pedreiro que vai prestar serviços, né, na casa da Dona Esmeralda, ele é um fornecedor de serviços. Então ali há uma relação de consumo. Ah, mas a gente conversou, foi boca a boca, não tem contrato, não tem nada. É uma relação de consumo. Tá? Em várias situações da relação de consumo, esse contato boca a boca, né, essa combinação que a gente faz, o juiz aceita como um contrato de serviço, tá? Hoje a gente tem o WhatsApp, que é uma grande ferramenta para a gente, quem sabe utilizá-la, né, de uma forma bacana. Eu, por exemplo, vários clientes meus, eu só conheci virtualmente, né? Hoje todo o processo judicial é virtual, então eu consigo conversar com o juiz virtualmente, eu consigo enviar as peças virtualmente,
Eu consigo pegar a cópia do processo virtualmente, eu consigo realizar audiências virtualmente. Do jeito que a gente está assim, aqui, na aula, estão sendo as audiências desde o início da pandemia. Tá? Algumas já estão sendo presenciais, mas na grande maioria das vezes o juiz pergunta: olha, doutora, a doutora prefere presencial ou online? Isso eu já converso com o meu cliente. Olha, a online tem a comodidade de você fazer da sua casa. Né? Fica a critério da pessoa escolher, mas a gente tem a celeridade, né? A gente consegue 10 minutos antes sentar, parar o que está fazendo, sentar para poder participar da audiência. Então, as relações de consumo hoje, elas têm que ser observadas de uma forma bem maior do que antigamente. Né? A gente tinha aquele mercadinho onde que a gente anotava no caderno, a gente ia lá, o mercadinho do bairro. Aqui no meu bairro tinha até pouco tempo, eu fiquei chateada, porque o senhor Paulo, né, ele adoeceu, então ele teve que desfazer do mercadinho e virou uma grande padaria que cobra caríssimo pelo pão, mas eu sinto falta do mercadinho, que eu cresci frequentando esse mercadinho. Então tinha o caderninho que a gente anotava. Isso é uma relação de consumo, né? E a relação de consumo vem mudando conforme o tempo vem mudando e vai chegando para a gente as compras online, né? As compras por telefone, prestação de serviço bancário por telefone, que vem aí também vários problemas junto com isso. Então, hoje, a relação de consumo é muito ampla, né? E o número de consumidores e fornecedores também aumentaram por causa disso. Né? Nesse momento aqui, que nós estamos em aula, a gente tem o fornecedor de serviços que criou o Meet, a Google. A gente tem o fornecedor de serviços que fornece a nossa internet. Então, nesse momento, a gente está recebendo prestação de serviço de várias pessoas. Está acontecendo aqui uma relação de consumo. Então, às vezes, no nosso dia a dia, a gente não percebe quantas relações de consumo que aconteceram naquele nosso dia. A gente entrou no ônibus, eles estão prestando um serviço e nós estamos consumindo esse serviço. A gente entrou no Uber, eles estão prestando aquele serviço. De manhã eu comentei com você, 6 horas, fui à academia, a academia está prestando o serviço e eu sou consumidora desse serviço. Olha quantas relações de consumo a gente tem. E por isso a importância da gente ter isso regularizado, né, com uma lei que protege o consumidor. E por que essa proteção é maior para o consumidor? Porque na maioria das relações de consumo, os consumidores são os hipossuficientes. O que isso quer dizer? Eles que estão numa posição mais frágil. Quem criou o liquidificador sabe tudo do liquidificador. Ele sabe todas as peças, ele sabe como funciona. Quem está adquirindo, ele vai aprender ali depois que ele adquiriu. Já começa numa situação mais frágil. Então, o consumidor, o fornecedor também tem as suas proteções, mas o Código de Defesa do Consumidor veio para dar uma balançada, tá? Nessa balança, dar uma equiparada para ficar um pouco mais igualitário, tá bom? Até aí alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém? Dona Esmeralda? Seu Sebastião. Você falou a respeito do PROCON, do consumidor. Hoje, por exemplo, eu tive um atrito em bom sentido. Eu fui comprar uma passagem para viajar, e como eu tenho direito a 50%, ou então a 100%, 100% eu sei, tem que ser antecipado. Isso. 50% eu não consigo chegar lá e comprar por 50%. Tem os dias estipulados pela empresa, que é 50%. Aí eu perguntei aonde eu poderia reclamar se tinha PROCON ali na rodoviária. Aí ela mandou ir lá na NT. Eu fui lá, questionei, ainda ri, o pessoal ainda brincou comigo.
o senhor é advogado? Pois eu sou advogado, sabe? Eu falei, não sou advogado, não. Eu gosto de ter algum esclarecimento. Sou advogado, não. Aí eu perguntei, por que tem 50% segunda e terça? Quarta não tem, quinta não tem, sexta não tem. Por quê? É véspera feriado, onde as empresas vão faturar mais. Aí eu falei com a moça, ô moça, eu estou falando assim, mas você não tem culpa não, que você é funcionário. Eu também já fui funcionário. Estou só explicando que isso aí é igualzinho, aí falei com ela, igualzinho o BH Trans. É uma máfia. Essa briga que está aí, né, de falta onde, não está nem aí no horário, diz que vai multar 100, não sei, 100 mil, 200 mil por dia, e não dá em nada. Ela falou assim, uma coisa, Sebastião, que tem o convencional, tem os dias. Eu falei assim, pois é, mas convencional os dias? Eu não entendo convencional. É porque, na Que, realidade, tem dado muita briga isso, sabe, Sebastião? sei, Porque eles têm que dar uma porcentagem de 50%, né? São uma porcentagem é, de lugares. E aí, muitas empresas estão centralizando essa porcentagem em determinados dias. dias. Então, o que elas alegam? Olha, a gente está cumprindo a porcentagem, só que a gente colocou elas em tais e tais dias. Assim, na maioria das vezes, dias que ninguém quer viajar, né? A gente viaja na sexta, sábado, domingo, véspera de feriado. Não tem É, promoção para a gente nesses dias. Tem várias reclamações junto ao PROCON, mas o que eles alegam é exatamente isso. Que eles têm que cumprir uma determinada porcentagem dessas passagens e que eles cumprem em determinados dias. Tá? Mas as brigas continuam. continua, mas eu falei com ela assim, não, porque, é, na verdade, imagine se no ônibus tem 45 lugares, eu dando exemplo para ela. E 30 pessoas vão com 50%. Olha o prejuízo para a empresa. Ainda eu falei, tem um prejuízo para a empresa. Pois Mas, é. mas aqui é engraçado estipular assim, o dia, porque eles já estão visando somente lucro, não avisam o consumidor também, não. Isso aí eles não visam o consumidor, não. Então, brincando, rindo, conversando assim, fica tranquilo, fazer, você pode comprar para terça-feira, não. Terça-feira eu não quero, posso viajar terça-feira, não. Posso viajar na quarta-feira. Então, deixa eu pagar meu 100% mesmo e o Pois é. importante é que eu vou A, passear e distrair. a gente vai tentando, né, Sebastião? Essa é a Tem esse luta. detalhe aí. Essa é a É. luta. Maria Leonita, diga. Seu microfone está desligado. Ah, então vou de novo. Boa tarde a todos e a todas e a vocês. Boa tarde. Deixa eu te falar. Eu só vou completar aí o que o senhor Sebastião falou, que além de não ser todos os dias que tem horário também específico, não são todos os horários que você chega e fala, quero comprar para ir 10 horas da noite. Não, só 8 horas da manhã. Então, além de ter os dias específicos, tem os horários também. É 2 horários por dia que tem o desconto de 50%. Só isso. Sim, é muita, é muita. Eles dão um jeito de burlar, né? Eles usam a lei de alguma forma que eles consigam burlar a favor deles, né? Como está estipulado que eles têm tantos por cento para poder garantir, e lá não estipula se tem limitação de horário, não estipula se tem dia. Então, isso é aquilo que a gente começou bem no início do primeiro módulo a falar, que o direito tem que caminhar de acordo com as mudanças. E a cada degrauzinho que a gente encontra na nossa frente, tem que ir lá e dar uma canetada para dar uma atualizada na lei. E nem sempre isso é rápido de ser feito, né? Porque as coisas vão acontecendo para só depois a gente ver a necessidade, né, do direito a atuar naquela situação. E isso vem sendo assim construído passo a passo. As coisas vão melhorando, infelizmente, a passos não tão rápidos quanto a gente queria, mas devagarzinho a gente vai chegando lá. Muitas conquistas pelo consumidor já foram adquiridas, né? A gente tem, mais para frente aí, a gente tem umas
questões polêmicas que eu já disse que a gente vai falar, mas muitas conquistas já vêm sendo adquiridas, né? Dona E, Esmeralda, diga, Maria. e esse negócio aí, nunca que você chega no dia que tem a passagem. Geralmente o horário foi ontem ou vai ser amanhã, e não hoje que você está querendo comprar. Você não consegue comprar hoje para amanhã, entendeu? É todo cheio das maracutaias. Muitas, muitas. Acabou. Dona Esmeralda, Vou falar só uma coisinha aqui. Ah, É, igual eu falei com a funcionária lá no guichê, que ela não tinha culpa, que ela era funcionária empregada. Então não adianta eu brigar, discutir com ela, não. Se você quiser discutir, ou você vai igual eu fui no Procon para saber, ou então você falar diretamente com o dono da empresa, né? Porque não adianta você xingar, ficar nervoso com a funcionária lá, que ela é simplesmente cumprindo ordem, determinada ordem. Não adianta você discutir, ficar com raiva. Eu não fiquei nem nada, até brinquei aí, porque não adianta, né? a gente registra, né? A gente falando com o funcionário, a gente registra, mas é igual você falou, a gente tem que ter o mínimo de educação, né? A Tânia colocou aí, né, no chat, que muitas vezes, e na maioria das vezes, é falta de conhecimento. Né? A gente tem que, aquilo da gente buscar conhecimento para a gente saber se defender e saber se posicionar. A grande maioria das pessoas conhecem muito pouco o Código de Defesa do Consumidor. A grande maioria acha que conhece, né? E vocês hoje vão ter provas disso. A grande maioria acha que conhece e não conhece. E isso, para a gente, é um dos motivos que torna a gente a parte hipossuficiente nessa relação de consumo. Porque é lógico que a empresa, que o fornecedor, sabe exatamente como ele deve prestar o serviço. Mas nós nem sempre sabemos como a gente deve receber esse serviço. Né? Então, assim, é aquilo de passo a passo. E levar, disseminar conhecimento, né? Procurar mesmo se informar. Hoje a gente tem ferramentas que facilitam, né? Os nossos estudos, que facilitam essa busca de conhecimento. Né? Dona Esmeralda, diga. E ainda falando, pegando aí o comentário do seu Sebastião, ainda tem outro imprevisto diante de tal situação. Eles exigem o comprovante de pagamento. Se você ganhar mais de um salário mínimo, não fornece a passagem também, não. Eles tentam, na realidade, é aquilo que eu disse, eles tentam usar a lei. Se tem alguma brechinha na lei que eles possam usar, e eu digo isso não só no Código de Defesa do Consumidor. Agora, minha frase de advogada criminalista. Como que a gente solta bandido, gente? Com as brechas da lei. Infelizmente. É isso. As pessoas me perguntam assim, não, eu não soltei. Lá na lei estava dessa forma. É o melhor exemplo que eu tenho para dar para vocês. Como é que a gente solta esse povo? Através da lei. Não tem nada de ilegal acontecendo, o juiz não fez nada de errado, ele só seguiu o que estava escrito, o advogado só seguiu o que estava escrito. Então, o que a gente está fazendo? O que está escrito na lei. As pessoas ficam revoltadíssimas, gente, mas eu não tenho culpa, eu faço o que está escrito lá, vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Não tenho culpa, tá? Diga, Valmir. Então, analisando isso tudo, ainda tem mais uma coisinha, sabe o que é? É que em ônibus, assim, interestaduais, né, igual vai viajar para praia, essas coisas, o máximo de prioridade, né, para o idoso é até 2 pessoas só, o resto vai pagar mesmo, com certeza. Pois é, aí imagina uma família que resolve a família toda ir passar férias em algum lugar, e é lógico que a família não tem só 2 pessoas idosas, gente. Não tem, entendeu? A minha mesmo, se for sair para juntar, a gente vai ter que fechar um ônibus, porque minha família adora um passeio, então a gente vai ter que fechar o ônibus. Foi exatamente isso que nós fizemos na minha formatura, tá, gente, da faculdade. Eu tive que alugar um ônibus para minha família poder participar, que minha família é festeira, eles queriam ir ao baile. Então foi mais ou menos isso. Então, assim, são coisas que, assim, a gente não faz sentido.
É lógico que numa viagem de ônibus não vão ter apenas 2 pessoas idosas. Isso é óbvio, né? Então, assim, a gente conta os casos assim rindo, mas é realmente a realidade, né? Se a minha família resolver juntar todo mundo para viajar, ou a gente vai ter que fretar um ônibus ou vai dar briga por causa dessas 2 vagas para pessoa idosa. Porque senão não vai ter jeito, né? Então, assim, tem algumas coisas que é fora da realidade. É fora da realidade, né? A gente sabe que a gente continua batalhando, mas já é alguma coisa que a gente conquistou, né? Eu coloquei aí para vocês no artigo 6º, vocês vão receber, tá? Igual toda semana vocês recebem em PDF a lei que a gente estudou. Vocês vão receber o Código de Defesa do Consumidor em PDF. No artigo 6º fala dos direitos básicos do consumidor. E eu quis falar desse artigo porque parece que a gente sai do tema. Quando você vira e fala assim, direito à vida, saúde e segurança. Aí a pessoa, peraí, o que isso tem a ver com o consumo? Direito à vida, saúde e segurança. Ah, tá. Direito à educação, à informação, à liberdade de escolha. Vou pegar meu pão. Ai, gente, o pão! E aí, quando a gente fala desses direitos, parece que a gente está voltando lá atrás falando de direitos humanos, né? Falando do Estatuto da Pessoa Idosa. Mas quando a gente fala de direito à vida, à saúde, à segurança, dentro do Código de Defesa do Consumidor, está falando de situações específicas que a gente às vezes não lembra. Quando você compra um produto para consumo, um alimento para consumo, e ele está estragado, você consome e vai parar no hospital, o seu direito à vida, à saúde e à segurança foi atingido por uma relação de consumo. Sabe? Quando traz isso no código, está garantindo que situações como essas poderão ser discutidas no Código de Defesa do Consumidor. Ah, você pode entrar com uma ação civil normal pedindo indenização por danos morais. Só que tem uma diferença nos procedimentos, no Código de Processo Civil, entre uma ação civil e uma ação de direito do consumidor. Uma ação do direito do consumidor, você pode discutir no juizado especial, desde que ela não ultrapasse o valor de 40 salários mínimos. E qual que é a ideia disso? Que seja mais célere, que seja mais rápido, que o consumidor tenha a resolução da situação o mais rápido possível. Numa ação que a gente fala de rito comum na justiça civil, ela é mais demorada, tá? Então, quando tem uma ação de direito do consumidor, a gente só vai até o rito comum quando precisa de algum tipo quando a gente precisa apresentar provas, tá? Quando tem que ouvir testemunhas, quando tem que fazer algum laudo naquele produto, aí a gente tem que ir para o rito comum. A gente fala que o rito comum é esse que demora um pouco mais, porque é a produção de prova, tá? Na justiça especial, que é no juizado especial, a gente não precisa de produção de prova. A gente já tem a prova num documento, numa foto, né? E uma causa considerada de menor valor, que são menor que menos 40 salários mínimos, né? Então, é mais rápido. Então, é uma garantia para o consumidor de ter solucionado a sua situação de uma forma mais rápida. Imagina você estar com o liquidificador estragado e ter que participar de uma ação judicial que dura mais de 1 ano para resolver o liquidificador. Ninguém vai tentar correr atrás disso. Né? A pessoa fala assim, o tempo que eu vou perder, eu vou lá e compro outro liquidificador. Então, o respaldo que tem de ir até o juizado especial é para que seja mais rápido. Tá? Então, essa garantia é muito bacana, né? Ajuda a resolver muitas situações. E ainda, antes mesmo de ir ao judiciário, a gente tem a opção de ir ao PROCON, que resolve de forma administrativa as situações. Como? O PROCON entra em contato com a empresa e fala, olha, nós recebemos uma reclamação dessa seguinte forma. Você tem um prazo de 30 dias para resolver essa situação. Não resolveu? O próprio PROCON entrega um documento para o consumidor para que seja utilizado no juizado especial. Olha, ele já veio no PROCON, ele tentou resolver de uma forma administrativa e não conseguiu.
Então, só restou a ele valer-se do judiciário. Então, são algumas facilitações, né, já que nós, enquanto consumidores, somos o que temos menos garantias nessa relação de consumo, tá? E aí você vai ver também direito à proteção contra publicidade enganosa, e a gente está cansada de ver publicidade enganosa todos os dias. A gente vê todos os dias, né? Direito à proteção contratual. O contrato faz lei entre as partes. Só que o consumidor tem uma garantia, tá? Exemplo, contratos bancários. Alguém aí já assinou um contrato bancário e leu todas aquelas letras miúdas na hora que você está no banco? Nunca! Ninguém lê, gente. Eu sou advogada, eu não leio. Ninguém lê aquele contrato. E o Código de Defesa do Consumidor sabe disso, né? E ele sabe que, por exemplo, eu tenho que abrir uma conta para eu trabalhar, que é a minha conta salário. Eu assino o documento do banco porque eu preciso abrir a conta para trabalhar. Então, a gente sabe que naquele momento a gente não tem opção. A gente assina o contrato porque a gente precisa daquela conta. E se há uma discussão judicial, esse contrato, ele é observado como um contrato imposto unilateral. O que é unilateral? Só uma parte tinha conhecimento desse contrato, que é o banco. Por mais que você lesse e tivesse alguma coisa que você não concordasse, você precisava daquela conta bancária naquele momento, ou você perdia seu emprego. Então, tem todas essas garantias, né, nesses contratos unilaterais, contratos de empréstimos, aquisição, financiamento de imóveis, financiamento de veículos, são contratos unilaterais. A gente não escreve junto com a empresa, a gente não faz um contrato junto, né? Igual eu viro para o meu cliente e falo assim, olha, o meu contrato vai ser tal valor, você pode parcelar de tantas vezes, o senhor vai pagar em cartão, como é que a gente vai fazer? Aí o meu cliente fala, olha, eu vou pagar em cartão, então isso eu vou escrever no contrato. Ele vai pagar em cartão de tantas vezes. O que está acontecendo aqui? O contrato está sendo bilateral. Eu estou entrando em acordo com o cliente. No banco, você não está acordando com o banco. Você não está virando para o banco e falando assim, olha, se eu pegar o cartão, os juros por atraso de pagamento não vai ser isso aí não, vai ser menor. Alguém já tentou negociar isso com o banco? Eu não vou pagar esses juros aí não, tem que ser um juros menor. Você não assina o contrato, tá? Então tem essa proteção, tá bom? Direito à facilitação de defesa de direitos, que é igual eu falei, o juizado especial, inclusive, não precisa de advogado, tá? Eu, enquanto também advogada, não oriento, né, que nenhuma atitude seja tomada sem conversar, pelo menos, com o advogado, tá? No juizado especial, você pode ir apenas, levar os documentos, explicar o que aconteceu, para iniciar esse processo judicial, tá? Mas é muito importante que vocês, pelo menos, tirem as dúvidas e recebam orientações de um profissional, tá? Muitas pessoas não conhecem todos os direitos que teriam em determinada ação. Vamos voltar lá naquela ação de que você comeu alguma coisa estragada? Naquele momento, via de regra, a pessoa vai entrar na justiça. Eu quero danos morais, que é o que a gente pensa a primeira coisa, né? Mas a pessoa também, com a orientação do advogado, vai entender que, além dos danos morais, ela tem direito a ser ressarcida de todos os gastos que ela teve com saúde. Ela tem direito, se ela é autônoma e trabalharia nos dias que ela passou mal, ela tem direito a receber os valores dos dias que ela não trabalhou. Então, é muito bom a gente ter a orientação do profissional para enxergar num todo os nossos direitos, tá? Se você não tem o conhecimento necessário, busquem quem tenha, tá bom? E vamos lá, o último, direito ao serviço público adequado e eficaz. Gente, a nossa relação com o Estado, a nossa relação com a prefeitura, a nossa relação com o país, né, que seria Estado com letra maiúscula, existe parte dela como relação de consumo. A gente paga os impostos para poder receber várias coisas do Estado.
vários serviços públicos. E quando a prefeitura está prestando um serviço público, ela está tendo uma relação de consumo com a gente. Então, aquele buraco no meio da rua que fez o seu pneu estourar, estragar a roda do seu carro, via de regra, pode ser cobrado, sim, do serviço público. É uma relação de consumo. Grande maioria das pessoas não correm atrás disso, né? Só como quando são questões mais sérias. Outro exemplo é energia elétrica. Acabou em decorrência de alguma obra que a prefeitura estava prestando de forma inviável e vocês ficaram 2 dias sem energia elétrica e a sua mercearia que precisava da geladeira, né, com as carnes, com os hambúrgueres, perdeu tudo. Aí a pessoa, de quem que eu vou cobrar isso? Do serviço público. Tá? A gente tem que visualizar que a prestação de serviço público também é uma relação de consumo. Vários dos serviços que a gente recebe são serviços de uma relação de consumo. E nós temos direitos de ressarcimento. Tá bom? Diga, Maria. O seu microfone está desligado. Eu lembrei de uns fatos agora que eu já tomei muita anestesia geral, assim, para fazer exame, para operar e tudo. Só uma vez permitiram que eu lesse o contrato antes de autorizar me aplicar anestesia ou fazer um exame, uma ressonância, uma tomografia. Primeiro você assina, depois você pega o contrato, leva para casa, é que você vê que eles não assumem responsabilidade nenhuma e nem você tem consciência do que aquela anestesia pode lhe causar. Só uma vez que o médico levou para mim o termo de consentimento da cirurgia e pediu para que eu lesse, e as palavras que eu não entendesse, eu perguntasse para ele. Achei ele muito chique, muito bacana. Mas o resto tudo, assina aqui, põe lá, Maria Leonita de Almeida, nascida tal, endereço tal, assina aqui. Estou com um que eu vou fazer uma cirurgia de catarata, exatamente. Eu só fui chegar, só fui ver que a cirurgia tem risco, a anestesia tem risco, aqui, depois que eu li, mas qual a opção que eu tenho? Exatamente. Nenhuma. De opção. Ou assina ou faz. Na área médica, há algumas dúvidas, há algumas discussões com relação a essa relação, né, de direito do consumidor. Por exemplo, principalmente a mulherada aí, ó. Quem for querer colocar um silicone, ao silicone. Não, os homens também estão buscando muitas cirurgias estéticas. Mas assim, a cirurgia estética, por exemplo, ela é uma prestação de serviço vinculada ao resultado. Então, você paga por aquele resultado. Eles têm que te dar aquele resultado. Se não deu aquele resultado, houve alguma inflamação, houve qualquer rejeição, é responsabilidade dessa empresa. Vamos falar empresa, né, que é a prestadora de serviços. Então, por exemplo, a cirurgia plástica é um produto que se visa um objetivo. Quando você contrata esse serviço, ele está te garantindo que vai te dar determinado resultado. Aí você tem como cobrar, né, esse resultado na relação de consumo. Em outros tipos de cirurgia, vamos falar, por exemplo, uma cirurgia de apêndice, tá? Na cirurgia de apêndice, você geralmente vai em situação de emergência. Ninguém simplesmente chega lá e fala, olha, eu quero arrancar meu apêndice de uma vez, antes que tenha uma apendicite, já que ele só existe para poder dar apendicite, não existe no corpo para mais nada, então eu já quero arrancar meu apêndice. Ninguém faz isso. A gente chega geralmente em situação de emergência, tá? E qual que é aquela situação? Ali tem relações de consumo e também não tem relações de consumo, tá? O resultado nessa cirurgia é eliminar a dor, eliminar o que está causando, né, o risco à sua saúde. O que pode ser cobrado numa relação como essa? Falhas médicas, erros médicos, que devem ser comprovados. Então, de cirurgia para cirurgia, de atendimento para atendimento, tem que analisar qual que é a situação fática
para ver se há a relação de consumo ou se é uma ação cível de outra, com outro fundamento, vamos falar assim. Então, no meio médico, tem uma linha tênue entre relação de consumo, né, e a relação de prestação de serviços de saúde, vamos falar dessa forma. Eles estão com a obrigação de salvar sua vida naquele determinado momento. Né? Sim. Diferente de uma cirurgia plástica, que eles estão te vendendo o resultado. Ali você está pagando para colocar um silicone e ficar parecida com uma paniquete. Então você fala, olha, eu vim para ficar igual uma paniquete, está aqui a foto, eu quero desse tamanho, tantos ml. Então ali você está pagando pelo resultado. Tá bom? Dona Esmeralda... Mas aqui, Ana Paula, sim. Aqui, mas em todas as cirurgias, depois que você lê aquele termo de consentimento lá, a finalidade, a equipe médica não tem culpa nenhuma. Por quê? Porque o Conselho lá de Medicina fala que tudo que eles estão fazendo é tudo que pode ser feito, que eles sabem fazer. Não tem outra solução. A solução da gente é só aceitar, assinar aquilo ali e não tem como reclamar. Se a gente não assina, a gente não toma anestesia. Então, quem que vai abrir mão da anestesia? Né? Tem situações muito difíceis. Só desligar lá. Diga, Dona Esmeralda. Ô, Ana Paula, eu estou admirando a sua conduta, sabe? Porque nós temos uma certa afinidade com uma advogada. Ela faz parte de tudo aqui em casa. E, no entanto, é como você está falando. Aqui tudo leva para a advogada. Tudo é o processo. Você falou sobre banco aí no início que você estava falando. E eu estou com um problema no banco. O maridão faleceu há 4 meses atrás. E o maridão foi daquele que toda a vida correu atrás de dinheiro. Na época dos milhões, foram milhões por nossas mãos. Só que o que aconteceu? O maridão, no fim, arranjou uns trambique e acabou com a economia toda que ele tinha. Tudinho. Mas só que a conta era conjunta comigo. E eu acompanhava. Mas ele era tão inocente. E nós conservamos a lua de mel mais de 60 anos. Então era filhinho e filhinha. Até 4 meses atrás. É tanto que quando nós estávamos em uma reunião que falava, ô filhinho, ô filhinha, aí todo mundo alertava, quem é essa pessoa? Aí então o que aconteceu? Quando ele acabou com tudo que ele tinha, ele tinha a conta aberta, a conta era conjunta comigo, todo mundo falava comigo na entrevista, fazia comentário, enfia a mão, mas eu nunca peguei 1 centavo. Eu, graças a Deus, tinha o meu, tenho o meu, eu nunca peguei 1 centavo. Quando foi agora, depois da morte dele, aí, no fim da vida, como disse, ele falava assim, eu estou juntando um dinheiro para me enterrar. Como, de fato, ele recebia o salário dele, pegava R$10 comigo e deixava o salário lá no banco. Moral da história. Ele faleceu 4 meses atrás, mas como eu toda a vida fui muito esperta, graças a Deus, Deus me deu inteligência, e eu tinha plano funerário, nem meus filhos não sabiam. E eu tinha jazigo, nem meus filhos não sabiam. Aí veio o homem, morreu, e a conta era conjunta. Ô, gente, mas olha para você ver o que o banco estava fazendo com ele. E eu sabia, mas o que eu ia fazer? Não adiantava nada. O cartão de crédito, empréstimo, transferência no PIC, não. E eu sei que eu tinha ainda uma aplicação. Aí, moral da história. E eu fui no banco, depois que ele faleceu, você acredita que 1 semana antes do homem
que já estava decadente, mas decadente mesmo, 84 anos, o banco ainda abriu lá aquele investimento que eles fazem do PIC. Oh, meu Deus! Aí eu dei de cima. Aí eu levei atestado médico, conversei, expus as coisas todas que eles estavam fazendo com ele, com 84 anos. É claro que o Estatuto do Idoso andou por lá, né? Isso mesmo, isso mesmo. O Estatuto do Idoso andou por lá. Aí, então, eles me liberaram o dinheiro que estava aplicado no CDB, que o homem vai lá e ainda faz uma aplicação no CDB. Aí, esses liberaram para mim. E lá, esse investimento que o banco tem, que obriga praticamente todos os clientes a fazer, o Itaú é um PIC. O Santander, que é o banco que ele me instiga, é um investimento. Moral da história. Tem 4 meses que eu estou correndo atrás desse tal investimento que está lá e não libera. Aí eu falei, eu vou fazer um BO, vou fazer uma ocorrência, vou levar para advogado, ou então eu vou entrar em contato com a ouvidoria. Só que eu entrei em contato realmente com a ouvidoria. A ouvidoria falou, não, quem tem que resolver isso aí é o banco daí. Moral da história. Até hoje o banco, o negócio não foi resolvido. Pois é, então a senhora vai no PROCON, tá? Que isso aí chama venda casada e é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Quando a gente vai ao banco e fala assim, olha, eu quero abrir uma conta. Ah, a gente abre a conta, mas você tem que pagar o seguro X. Ou, você tem que fazer um investimento de R$100 em tal situação. Isso chama venda casada. Tá? Isso é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Deixa Então, a senhora pode ir lá no PROCON, que eles não podem ter feito isso, não poderiam ter feito isso, tá? Todos os bancos costumam oferecer isso. Você vai abrir uma conta. Ah, mas a gente tem aqui que se você abrir essa conta, tem o seguro do sei quê. Aí você vai olhar no seu extrato um tanto de desconto que você nem contratou e eles falam que, que não tinha como fazer sem essa contratação. Isso é mentira. Tá? Isso é venda casada e é proibido. E o banco não joga para perder. Pois é, pode ir no PROCON, pode ir que resolve. Eles vão liberar, tá? Tá, valeu. Seu Sebastião, diga. Voltando aí, 2 assuntos. A respeito do banco, até ela falou a respeito do Itaú, também quando o Estado obrigou a gente a tirar a conta do Banco do Brasil e passar para o Banco Itaú, a primeira coisa que eles falaram comigo é isso aí, PIC. Eu disse, não, se PIC não, como deixar dinheiro aqui não, é só conta salário. Vai depositando, eu sacando e levando lá para onde é que eu era cliente. Aí eles não fizeram isso. E o outro assunto, isso na minha concepção, viu, gente? Eu acho que toda operação é de risco. Na minha concepção, toda operação é de risco. Igual você falou, isso, a garantia e tudo, eu operei de cataratas, já fiz ressonância, eu sei que tudo é de risco. Eu não sei, mesmo se tiver segurança, contrato você assina ali, tudo tem que levar uma pessoa para te acompanhar, mas todas elas são de risco. Porque eu, por exemplo, quando eu fui operar de cataratas, fiquei tranquilo, não tem medo de cirurgia nem nada. Uma outra que estava comigo lá, a pressão dela foi 23, ela não pode operar. Imagine só. Eu, tranquilo. Então, na minha concepção, toda operação é de risco. Seja simples que for, para mim ela é de risco. Eu não sei se todo mundo entende assim, mas toda operação é de risco. De qualquer forma, está mexendo no seu corpo. É de risco mesmo. Diga, Valmir. Ana Paula, o que o seu Sebastião falou aí agora, aconteceu comigo também, e ele pode fazer a portabilidade para o banco que ele tem conta, viu? O Itaú, ele está querendo, quanto mais cliente, melhor, né? Mas eu também era assim, depois que eu passei para o Banco do Brasil, eu era do Itaú, passei para o Banco do Brasil, né? Por causa do Aécio Neves, aí depois, até hoje, eu sou do Banco do Brasil, só que o Itaú entrou na jogada de novo, querendo pegar as contas, né, dos funcionários públicos, né, de novo,
Mas aí eu falei, não, eu quero a portabilidade para o Banco do Brasil. E agora, eles, sem cobrar nada, eles já mandam dinheiro para o Banco do Brasil, sem problema nenhum, graças a Deus. Pois é, e facilita, né? A gente é Com obrigado a abrir um certeza. tanto de conta e um tanto de banco para resolver um tanto de coisa, sabe? E a gente fica louco. É um tanto de senha que tem que guardar. Nossa, haja cabeça para esse tanto de coisa. Hum. Deixa eu puxar a fila aqui, gente. Olha, eu coloquei aqui para vocês o que é vício, tá? A gente conhece só a palavra defeito. Quando a gente fala alguma coisa está com defeito, todo mundo entende. No Código de Defesa do Consumidor, ele põe uma diferença entre vício e defeito, tá? No Código de Defesa do Consumidor, o que é vício? É alguma coisa, alguma inadequação, alguma coisa que está estragada quando a gente adquire um produto ou um serviço que não é prestado direito. Então, aquilo ali é um vício, tá? Então, quando você recebe o liquidificador e liga, ele não funciona, para o Código de Defesa do Consumidor, isso não é um defeito, isso é um vício, tá? No Código, defeito é quando essa situação trazida nesse produto causa risco à sua vida. Exemplo, aquilo que a gente come estragado e vai parar no hospital. É um defeito naquele produto. Então, um carro que você compra, quando chega na sua casa, de repente você compra um carro usado, e aí você anda alguns quilômetros, opa, tá batendo alguma coisa aqui. Isso é um vício. Então tem um vício que é aparente, você olha para aquela coisa e vê que tá estragado. Ou tem o vício que a gente fala que é vício oculto, que você só descobre quando você vai usar o produto. Na hora que você foi ligar o liquidificador que você viu que ele estava estragado. É um vício oculto, a gente não enxerga a olho nu. A gente tem que começar a mexer para ver. Então, quando a gente fala assim, olha, questão do carro, questão do liquidificador, um televisor que a gente compra em promoção nas casas pipipi, né, que tá gravando, eu não posso fazer propaganda. Então você vai lá e compra nas lojas, né, promoção, chega em casa, começou a usar, encontrou alguma coisa errada, é um vício, tá? Ah, você comprou um alimento, adquiriu um alimento e aquele alimento você comeu, mesmo estando com a data de validade ok. Vamos lembrar de alguma coisa recente? Os petiscos que andaram matando os cachorrinhos há pouco tempo. Você comprava o petisco, era um alimento, né, que é um produto que a gente fala que é não durável. Tudo que é alimento, que é perecível, a gente chama de produto não durável. Então, estava na data de validade, você deu para o seu cachorrinho faleceu. Você só descobriu aquilo, depois começaram a fazer exames para descobrir que aquilo matou o cachorrinho. Várias pessoas só descobriram esse defeito depois que divulgaram que vários cachorrinhos estavam passando por isso. Por que eu estou falando também que várias pessoas só descobriram isso depois? Porque isso é importante para a gente. É o seguinte, quando a gente descobre um defeito ou um vício oculto, a gente tem um prazo para trocar, um prazo para reclamar, né? E quando esse defeito ou vício só é descoberto depois de um tempo, o prazo só começa a contar daquele dia que você descobriu. Não é o que geralmente acontece. Exemplo, comprei uma blusa, a blusa estava rasgada. Então tá lá. É um vício aparente, de fácil constatação. Eu tenho, no caso da blusa, que é um produto durável, 90 dias para reclamar, contando do dia da compra, porque era um vício aparente. Quando é um produto, né, não durável, como um alimento, por exemplo, eu tenho 30 dias para reclamar, tá? Então tem aí o desenho, vocês vão ver direitinho. Então, produto não durável, como é os produtos perecíveis dos alimentos. Você comprou, estava estragado, 30 dias para reclamar, né? Isso é um vício aparente, que você abre a latinha e vê que está mofado. Se é um produto durável, uma blusa furada, um tênis rasgado, a partir do momento da compra, 90 dias para reclamar, tá? Tem mais observações sobre isso. Só vou aqui para os produtos dos vícios ocultos, né? Que a gente só descobre depois, como foi o caso desse petisco dos cachorrinhos. Teve gente que o cachorrinho morreu e ele nem sabia por quê.
Depois que apareceu na televisão, depois que eles começaram a pesquisar, que ele falou, nossa, eu comprei, foi esse petisco pro meu cachorro. Então, naquele momento que a pessoa descobriu, ah, mas já tem 2 meses que o cachorro morreu. Mas quando acontecem essas situações, o prazo para reclamar começa a contar quando você descobre aquele vício. A pessoa descobriu quando ela viu na televisão. A partir daquele dia, começa a contar o prazo para ela reclamar. E o prazo é o mesmo, 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis. Por que eu trouxe isso como uma coisa muito importante para vocês saberem? Por causa das nossas queridas promoções, nossos Black Fridays, né? Porque aparece assim, vendo tal produto, é promoção, é saldão, a gente corre pro shopping, a loja tá fechada, a gente tá lá na porta. E aí você compra o produto na promoção e a mocinha vira pra senhora e fala assim, olha, esse aqui tem 7 dias para troca, tá? Porque é produto de promoção. E tá lá escrito no papelzinho, né? Que a senhora foi lá, comprou a televisão e fez aquele carnezinho de financiamento. Tá lá 7 dias para troca. Ignora, gente. A lei é produto durável 90 dias, produto não durável 30 dias. E eu já briguei em loja por causa disso. Não tem disso que estava na promoção, azar que estava na promoção. E muitas pessoas ainda conseguem mais. Além desses 90 dias, os outros 7 que a loja forneceu. Porque o que a lei entende? Os 90 dias já são garantidos ao consumidor. Se a loja colocou 7, é porque ela está dando 7 dias extra. Porque 90 a gente já tem. Então, essas promoções é para acabar o estoque, só troca em 7 dias porque era promoção. Não. Isso não tem garantia nenhuma na lei, tá? Você vai comprar uma camisa, né, na promoção para dar de presente, num aniversário que você vai no fim de semana, ou seja, 7 dias. Você deu a camiseta de presente, descobriu um buraquinho na camiseta. Eles têm que trocar. Ah, mas comprou na promoção, era 7 dias. Código de Defesa do Consumidor, 90 dias. Tá? Por favor, gente, né? Essas grandes lojas de eletrônicos, eletrodomésticos, adoram fazer isso. Adoram fazer isso. Né? A gente já comprou aqui em casa uma panela de arroz. Panela de arroz. Não gosto de panela de arroz, porque não fica com gosto do alhozinho que a gente queima na panela. Mas quebra o galho, né? Meu pai adquiriu uma panela de arroz. A panela de arroz não funcionou. Ele comprou na promoção. Virou pra minha mãe e falou, nem deixa a Ana Paula saber, senão ela vai fazer barraco. Mas eu descobri. Fui na loja. Ele, Ana Paula, pelo amor de Deus, nada. Vai trocar a panela, sim. Vai trocar. Ana Paula, pelo amor de Deus, nada. Não quero saber. Né? E assim, não são coisas baratas. E mesmo se fosse barato. Eu comprei alguma coisa, R$ 9,99 na promoção. Vai trocar. Tá? E só um parênteses que eu vou abrir para a dona Esmeralda falar, que vocês também, não sei se já foi esse videozinho, mas eu vou relembrar aqui para vocês, tá? Os produtos que a gente compra pela internet e pelo telefone, a gente, inclusive, tem direito de desistir da compra, tá? A gente tem um prazo de 7 dias para desistir. Desistir não gostei, não é porque tem defeito. Não gostei, quero meu dinheiro de volta. Todas as compras que não são realizadas diretamente na loja, presencialmente na loja, a gente tem 7 dias para poder desistir da compra. Então, Mercado Livre da vida, Shopee, né, os que estão aí no pique, 7 dias. Você recebeu, olha, não gostei, não era o que eu esperava. Devolve e eles te devolvem o valor, tá? Isso é garantido. Gente, mas isso é dentro dos 7 dias. A desistência é dentro dos 7 dias. É diferente da troca que a gente falou antes, tá? E com relação à troca, eu coloquei outra observação para vocês, que como funciona. A empresa, o fornecedor, eles também têm um prazo para tentar solucionar o problema, tá? Você tem 30 dias para ir lá reclamar. Você reclamou? Ele fala, então tá, vou resolver para você. Deixa aqui comigo. Ele tem 30 dias para resolver. Isso mesmo sendo durável ou não durável o produto. Isso mesmo sendo prestação de serviço.
30 dias não resolveu, ele tem que devolver o dinheiro ou te dar um produto novo. Tá? Então, resumo dos prazos. Vício aparente, de fácil constatação. Você viu que está estragado, você viu que está com vício. Se é um produto durável, você tem 90 dias para reclamar. Se é um produto não durável, você tem 30 dias. E quando é um vício oculto, que você só descobre depois que está com esse vício, você tem 30 dias em produtos não duráveis, 90 dias em produtos duráveis, só que contando do momento que você descobriu aquele vício, tá? A empresa tem 30 dias para tentar resolver para você. Não resolveu, ou ela tem que te dar um produto novo, ou ela tem que te devolver o dinheiro. Em compras via internet ou telefone, fora da loja, Instagram, qualquer coisa que seja fora da loja, você tem 7 dias para desistir da compra. Tá? Você pode, não quero mais, e eles te devolvem o dinheiro. Entendido essa parte? Esses prazos são uns dos mais discutidos em ações judiciais, por causa dessas promoções que falam que só pode trocar com 7 dias, tá? Nunca mais caiam nessas promoções. Vocês vão comprar calmamente, vão verificar se o produto está bem calmamente e vocês têm 30 ou 90 dias para poder realizar a troca, tá bom? Diga, Esmeralda. Ana Paula, diante dessas hipóteses todas que foram faladas, se a gente não negociar amigavelmente com o seu fulano lá, a conduta é o PROCON. PROCON, não dando certo no PROCON, juizado especial. Ah, então deixa eu escrever aqui, juizado especial. A dona Esmeralda já está preparando todos os barracos que ela vai fazer, gente. Ah, mas é claro! Eu estou visualizando isso. Em cima do salto, dona Esmeralda, a gente chega plena, fala plena, né? Todos os estabelecimentos têm um livrinho lá do Código de Defesa do Consumidor tomando poeira que eles põem lá para poder falar que eles cumprem. Eles deixam um livrinho, não sei se vocês já repararam isso. Dentro, assim, tem os sapatos expostos, aí um livrinho do Código de Defesa do Consumidor, lá no cantinho, para poder falar, não, nós estamos de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Nunca ninguém abriu. Inclusive, dias atrás, quando o meu filho mais velho foi comigo ao banco para ver se resolvia esta situação. Porque, na realidade, o que tem lá é R$3.500. Mas, para mim, quebra o galho, olha. Se fosse R$10, é seu. É meu. Direito é direito, dever é dever. Aí, então, o que meu filho falou comigo? Ele falou assim, mãe, coloca aquela camisa da UNA. Escrita direito, UNA. Eu vi as costas, direito da UNA. É isso mesmo. Eu sei que o rapazinho que me atende lá, e ele já chega, quando eu chego lá com a camisa, ele me pergunta, estava assistindo aula? Eu respondo, estava sim, saí correndo. Exatamente. Porque a gente é assim, a gente começa o curso de Direito, no primeiro dia a gente já tá, a família já te procura para perguntar, você não sabe nada ainda. Porque o primeiro período a gente estuda sociologia, filosofia, né? Aí todos esses dias a gente estuda no primeiro período. A gente nem começou a ver direito ainda. E todo mundo da família já te procura. Sabe? Colega já vira e fala assim, eu já posso caçar confusão porque eu tenho amiga advogada. Eles falam assim. Eles usam a gente. E eu estava fazendo um tratamento de implante dentário no Barreiro. Aí, no início, o dentista, como disse, o comentário que a gente fez, ele deixou de lado. Aí, então, eu dei uma lição nele, mas de acordo, entre aspas, né? Aí, usando toda a minha classe. Quando é um belo dia, e eu tinha voltado lá, aí é no Barreiro, pode que você não sabe aonde, mas eu estou no bairro Amazonas, e eu saía da UNA do Eldorado, e já passava o ônibus que eu pegava, passava direto no Barreiro. Aí eu fiz questão de marcar um horário para não passar lá esnobando a camisa da UNA. Já jogou uma indireta.
Claro, aí ele me perguntou, o que que a senhora faz na UNA? Eu respondi, eu faço direito. Ele, minha Nossa Senhora, não pode dar nada errado nessa boca. Pois é. Então, assim, a gente agora já tem tantas coisas que a gente sabe argumentar. Por favor, gente. Né? Vamos argumentar com classe, sem descer do salto, lindamente. Exato. Entendeu? Né? Diga, Maria Leonita. Ó, sabe uma coisa que eu compro muito e estragado? É castanha. Eles põem naquelas vasilhinhas que você compra lá a porçãozinha de 200 gramas. Quando você chega em casa, o trem está tudo ardido. Eu tenho absoluta certeza que eles têm a certeza que a gente não vai voltar para trocar. Aí eu voltei para trocar, falei com o cara, falei assim, isso aqui está ardido, está com gosto de gordura velha, cheira para você ver. Ele falou, não. Eu falei, tá vendo por que você não quer cheirar? Pois é. E outra coisa, já comprei granola lacrada, quando eu abri, com prazo de validade bacana, e quando eu abri, estava ardida também. Pois é, esse tipo de produto, granola, castanha, é muito fácil de acontecer, gente, de entrar bichinho. Sabe aqueles bichinhos que às vezes dá no arroz, sabe? É muito fácil de acontecer. E mesmo estando na validade, eles têm que trocar, porque eles têm ciência disso. Sabe? Barrinha de cereal acontece muito isso. Então, vocês podem ir trocar sim, tá? Que eles trocam. Okay. Viu? Mais alguém? Deu nosso horário aqui, gente, ó, 3:06. Alguém quer falar? De castanha, eu sou viciado em castanha e nozes, mas eu não compro fora da casca. Eu compro em casca. Tanto nozes como a castanha. De jeito nenhum. Justamente por acontecer isso que aconteceu com ela aí, ó. Nossa. Ela está estragada com aquele bichinho, gorgulho. É muito perigoso, viu, gente? E você não sabe como é que foi manuseado aquilo. Não sabe como é que foi manuseado. Pois aí você comprando com casca, dá um pouco de trabalho, mas tem um aparelhozinho quebrar, principalmente a castanha, e nós é fácil de quebrar. Porque é muito perigoso você adoecer, pegar uma bactéria através desse tipo de produto aí. Pois então, o que me falta é a paciência, viu, seu Sebastião? Eu amo castanha, mas, nossa, o dia que eu sentei para poder abrir nozes, mas eu falei assim, eu não vou comer mais, não. Eu desisti de comer. Gente, e nozes é mais difícil ainda. E o pistache? Ela é chatinha. E o pistache? O pistache é pior. O noz não é difícil, não. O noz é mais fácil, que você faz até assim com a mão, você quebra. Me falta uma paciência igual para comer pinhão, gente. Isso em coisas que eu amo, sabe? Mas nós você quebra na mão, ué. Meu pai do céu. Olha isso. Não, me falta é só a paciência. Aí sabe quando você vê... Eu jogo no chão e piso. Olha, e tá aí vendo? Aí eu quebro na hora. Me falta só a paciência. E a gente Deixa eu sabe só que é falar melhor. uma coisa. Deixa eu só falar uma coisa. Para as empresas de telefonia, o segredo de corrigir tudo chama-se Anatel. Sim, gente, ela falou uma coisa você ótima. Liga para tal lugar, liga para outro lugar, liga para outro lugar. Você fala assim, me arruma o telefone da Anatel, que é mais fácil. No outro dia, seu trem está tudo no lugar. Exatamente, ótima observação. Gente, eu já atuei num grande escritório de advocacia de massa e eu era advogada da Claro Minas. Né? Eu fazia defesa da Claro Minas. Nossa. Então tinha dia que eu ficava eu levava minha marmita para o juizado especial, porque era uma audiência atrás da outra. Né? Telefonia é muita coisa, é muita reclamação. Então eu ficava o dia inteiro no juizado especial. Gente, Anatel, da mesma forma que a gente tem o Procon para várias outras situações, deu algum problema com telefonia, liga na Anatel. Tá? É uma maravilha. Soluciona, assim, 80% a 90% das situações sem precisar ir ao judiciário. Tá? Se você liga, eles ficam naquela mensagem. Eu falei com a moça assim, não, me dê o telefone da Anatel, que a Anatel eles atendem rapidinho. Pois é. No outro dia, meu telefone arrumou devolver meus créditos sozinho. Não durou 24 horas. É mágica. Eu não cheguei nem a reclamar, menina. Mágica, menina, mágica. É uma magia, assim, Ana Paula. O segredo chama Anatel.
Diga, é seu Armando Ana que tá falando. Paula, Seu Armando. aconteceu comigo justamente na Claro, na época, já há anos atrás, mais de 10 anos, aquele problema que eles estavam fazendo de o rapaz ligar da prisão para depositar dinheiro na conta deles, né? E eles apresentaram para mim a voz da minha filha. Eu tentei entrar em contato com ela, não consegui. Falei, poxa, deve ser ela mesmo. Então eu vou depositar. Eu depositei. Era na empresa da Claro. Aí, automaticamente, minha filha chegou em casa, eu falei, é golpe. Agora, eu tive no Procon, o Procon me mandou para a Justiça Federal, lá na Praça da Assembleia, O seu banco e era qual? tivemos a audiência, né? E então eles não devolvem o dinheiro, mas me deram um chip com o crédito do dinheiro que eu depositei. Aí eu tive que ficar com os créditos e usei como se eu tivesse colocado no meu celular. O senhor fez uma audiência de conciliação com eles, não foi? Isso, exatamente. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, gente. No juizado especial sempre tem a tentativa da conciliação, tá? A grande maioria das empresas, não só de telefonia celular, não vão te oferecer dinheiro. Eles vão te oferecer uma contraprestação de serviço. A gente vai colocar mais crédito no seu celular. A gente vai te dar um celular novo. Eles sempre vão te oferecer isso, tá? A primeira coisa que eu digo, é uma contraprestação? É. Você é obrigado a aceitar? Não. A empresa fala, olha, a gente não oferece dinheiro. A empresa não oferece o dinheiro. Mas se o juiz condena ao pagamento em dinheiro, eles têm que pagar em dinheiro. Tá? Isso é uma observação que geralmente quem vai ao juizado sem o acompanhamento de um advogado não chega a ter essa informação. Tá? Eles chegam lá para uma tentativa de conciliação. Você não é obrigado a aceitar o que eles te oferecem. Então, se eles ofereceram para o senhor Armando, para ele foi um bom negócio porque ele continuou utilizando. Ok. Mas se, por exemplo, olha, eu tive um problema com determinada rede de telefonia, né? Eles têm que me ressarcir em X, em dinheiro, e eles chegam lá e me oferecem, olha, a gente vai te oferecer em crédito. Não, porque eu não quero mais trabalhar com vocês, eu não quero em crédito. Então, aquela audiência de conciliação não vai ter um acordo, e aí o juiz vai decidir, tá? O juiz vai condenar ou não. Essas causas, via de regra, são causas ganha, e ele vai falar, olha, vocês vão ter que ressarcir o valor tal. O juiz não vai condenar em restituição de crédito, o juiz não faz isso. E aí, quando sai a sentença, em dinheiro, a empresa é obrigada a pagar em dinheiro, tá? O juiz costuma dar de 10 a 30 dias para eles realizarem esse pagamento e ainda coloca uma cláusula, por descumprimento, eles pagam algum determinado valor por multa. Tá? Então, é uma coisa bacana a gente saber sobre o juizado especial. Aquela audiência que tem para tentativa de conciliação. Na maioria das vezes, o juiz nem participa. É uma pessoa, né, um conciliador treinado para isso, que vai ouvir vocês, vai perguntar para a empresa, olha, você tem alguma proposta de acordo? A empresa vai falar se sim ou não, vai apresentar o acordo para você e você vai aceitar ou não. Essa audiência é só para isso, só para tentar fazer um acordo. Se não teve acordo, o juiz que vai decidir. Beleza? Deu para entender? Juizado especial, dificilmente você vai ver o juiz. Geralmente é uma audiência de conciliação com um conciliador. Tá? Fátima? Oi, desculpa, eu estou na rua para variar, né? Eu tenho uma pergunta, está me incomodando profundamente. A NET e a Claro estão me mandando cobranças, boletos digital, e eu já falei, o nome está errado, Fátima Regina Buzo, mas eles insistem em mandar a cobrança, que eles querem tirar o aparelho do meu aparelho que é deles. Eu fui cliente da NET em 2010 e cliente da Claro em 2012.
eu fui lá, questionei, nada consta, mas ele ainda insiste em mandar boletos digital e marcar horário para retirar a mercadoria. O que eu posso fazer para eles pararem com esse? Aí a moça lá da operadora falou que era para bloquear O e-mail. o e-mail. Não, você não é obrigada a fazer isso. Ah, O que acontece? Cobrança indevida é prevista no Código de Defesa do Consumidor, tá? Você pode ir ao PROCON, formalizar essa reclamação, e se as cobranças indevidas continuarem, você pode procurar o juizado especial, porque você tem direito a danos morais, porque eles estão te importunando por uma cobrança indevida, que não é sua, que não é do seu nome, que não tem nada a ver com você. Acontece muito em mensagem de SMS no telefone da gente, a gente recebe umas coisas que a gente não sabe de que é, e por e-mail. Então, você pode pegar esses e-mails e procurar o PROCON, e se não resolver, pode ir no juizado especial pedir danos morais por isso. Tá bom? Ana Paula, vou fazer só uma pergunta, que eu já vou sair daqui a pouco. Eu também tenho que sair, gente. Já são 3h15. Rapidinho. A gente que vai numa audiência é obrigada a aceitar um defensor público? No juizado especial, não. Porque você não precisa de um advogado no juizado especial. Mas em qualquer outra área do direito, né, a lei te garante o defensor. Né? Você não pode abrir mão desse direito. Só se você for advogado e falar que vai advogar em causa própria. Né? Então, a Constituição prevê que a pessoa tem direito a ter um defensor. Então, se você não apresenta um advogado particular, você vai receber assessoria da Defensoria Pública. Porque eu fui numa audiência no fórum e chegou lá a pessoa, nem sei quem é que está me atendendo, quem me atendeu, eu e a outra lá acusada que acusou, aí ela foi com o advogado. E falou, Sebastião, vou te apresentar o advogado aqui, defensor público. Não, eu não preciso não, o advogado sou eu mesmo. Eu falei, mesmo assim, já, sem saber nem se era juiz, se era promotor, eu falei assim, não, não precisa de advogado não, o advogado sou eu mesmo. E pronto, não precisa de advogado não, o advogado era eu mesmo, sabe? Se for questões, tem situações que não pode recusar de jeito nenhum, né? Mas a Constituição te dá esse direito, é um direito, inclusive no artigo 5º que a gente estudou, que você tem o direito à defesa. Tem o direito. Então eu entendi. Só que eu recusei, eu não queria saber de advogado, eu estava com tanta raiva que está me acusando, porque na época, quando a minha esposa era viva, só esperou ela morrer para poder entrar com o processo. Aí, na época, juizado especial? Foi no fórum, nem não olhei para a cara da acusadora. Juizado especial criminal, quando é juizado especial, que todo mundo visualiza como situações com menor valor econômico ou crimes de menor potencial ofensivo, geralmente você tem essa opção. Tá? Em causas de magnitude diferenciada, vocês não têm opção. Não tem. Tá? Respeito de condomínio, né? Respeito de condomínio. Aí eu ainda falei com a pessoa que estava fazendo a audiência fala, né? De conciliação. Eu falei assim, por que a acusadora não entrou com processo contra minha esposa quando ela era viva? Esperou ela falecer, porque agora não tem direito de defesa. Se ela estivesse viva, ela ia ganhar a causa, mas agora não tem direito de defesa. Aí é eu que estou representando agora, porque ela faleceu. Aí eu falei mesmo assim, fui rasgado com um português bonito mesmo, sabe? Sem olhar para a cara dele. Mas é isso aí, então não é obrigado a aceitar ou não, né? Só depende, né? Igual, provavelmente era juizado especial, que era questão de condomínio. Então, o juizado especial tem a conciliadora, né? Igual eu expliquei. E aí não é obrigatório. Tá? Não é obrigatório. Mas você sempre busca informação, gente. Tá? Sempre busca informação. Não quer a contratação de um advogado? Pelo menos busque se informar para poder... Porque, geralmente, as pessoas que entram com a ação, a maioria das vezes vão com o advogado. E um advogado vai saber que você não tem conhecimento específico. E ele vai se aproveitar disso. Porque a gente estuda para fazer isso. A gente é treinado para fazer isso. Então, estejam blindados. Né? A gente estuda para isso. Né? Gente, muito obrigado pela atenção.
Gente, Até a próxima aula, professor. Dona Esmeralda Ana tá com a mãozinha ali. Cada dia que passa, nós aprendemos mais com sua aula, com a aula do professor João. Que Amanhã, bom. sucesso para vocês. E ó, Tchau. Quem conseguir ir amanhã, gente, ó, vai estar lá. Vai ser super bacana, vai ser divertido, tá? Vamos encontrar Uhum. amanhã. Beijo, Combinado. gente. Estaremos lá. Tchau. Tchauzinho.